Boa noite. Todo mundo bem? Estava aqui pensando, esse ano é a primeira vez, né? Então, feliz ano novo, que seja um ano incrível para todos nós. E o segundo recado é: 2 de 12 já foi. Não é? Sim ou não? Começando já o terceiro mês desse ano. Que loucura, né, gente? O tempo é um negócio chocante, realmente. E aí, já para continuar essa reflexão, a minha pergunta é duas reflexões. Primeiro, será que o ano vai ser novo se as nossas atitudes forem antigas? Será que a gente está com o nosso olhar voltado para o que de fato é importante? Queria comentar sobre esse tema de hoje, antes da gente começar. Às vezes, as casas espíritas, elas passam um tema para a gente trazer. E às vezes elas deixam livre. Quando elas deixam livre, que é o caso de hoje, normalmente o palestrante traz o quê? Um tema que ele está debruçado, né? Estudando. E aí vocês podem falar, nossa, então a Camila, otimista de primeira. Não é bem assim, né? Então vou contar como é que eu cheguei nisso aqui, que a gente, quando a coisa enrosca, a gente debruça para estudar. Né? A gente vai buscar ajuda, vai buscar Kardec, vai buscar Evangelho, vai buscar psicologia, vai buscar neurociência, é ou não é? E aí é um pouquinho. Então, hoje, o que eu queria contar, talvez aí esse estudo que eu fiz ajude vocês também na caminhada desse novo ano. Né? Propondo essa reflexão, quantos de vocês, quem se acha otimista e quem se acha pessimista? E aí, os otimistas? Tá, legal. Os pessimistas? Os otimistas, então, vão ter que dar uma aula hoje aqui, não é? Sim ou não? Para nos ajudar nessa questão. Mas vamos lá. Queria comentar hoje um pouco, então, sobre o otimismo, sobre fé, sobre o que Jesus trouxe no Evangelho para a gente, o que Kardec trouxe. Então, o primeiro ponto, eu já queria começar desse lugar para que a gente reforce essa certeza. Então, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer as leis divinas, as leis naturais, né? E, portanto, perfeitas. E uma dessas leis é a lei do progresso. O que diz lá na lei do progresso? Tudo no universo progride. Tudo no universo progride. O ser humano, os seres, as espécies, as coisas, animados, inanimados, está dentro do universo? Vai se transformar, vai melhorar, vai progredir, ok? Só que aí, quando a gente começa a conversar, e aí eu tenho ainda na minha família, graças a Deus, né, tem meu pai vivo, minha avó, 96 anos, ainda está lá, firme e forte. E aí a gente não tem uma tendência de pensar, não, mas quando eu era jovem era melhor? Galerinha com mais idade, assim, eu só vejo assim, né? Mas mesmo eu também, às vezes, me pego pensando nisso. E aí meu pai fala, sempre que acontece alguma coisa, agora começou, né, de novo, esse bombardeio e tudo, né? E aí vem os diálogos no grupo do WhatsApp da família, vocês têm? Aquele que pipoca, né? Às vezes dá ruim. Aí, mas filha, olha isso, que absurdo, em pleno 2026, e guerra de novo, e a coisa não pode, o mundo não está progredindo, nós estamos andando para trás. Não estamos, não. Né? Então, o tanto de coisa, eu trouxe alguns pontos aqui só para a gente relembrar. Estava fazendo uma pesquisa, na década de 80, 1980, vocês sabem quantas crianças morriam de diarreia no Brasil? 342 mil crianças. Hoje, vocês sabem quantas morrem? Nem 300 no ano. Melhorou ou não melhorou? Medicação, né? Então, medicamento, saúde,
transporte, sim ou não? Ainda tá o que a gente gostaria? Claro que não, principalmente o público, né? Mas estamos sim numa evolução. Então, por que será? E aí tem uma série de coisas, né, gente? As cidades, medicamento, tecnologia. Graças a Deus, eu estou esperando a hora do robô chegar lá na minha casa para me ajudar a fazer o serviço. Eu estou ansiosa, eu quero viver para ver ele lá lavando a minha louça. Se Deus quiser, eu vou ter essa alegria, né? Então, está melhorando. A gente precisa lembrar dessas lições de Kardec, básica, né? Isso é básico, lei do progresso é básico. Mas a gente, na nossa rotina, às vezes a gente esquece. E aí, mais uma coisa que é básica, vejam que interessante. Por que eu fui estudar isso? Quantas vezes no Evangelho, então a gente tem ali no Evangelho mais ou menos a descrição ali dos 3 últimos anos de Jesus, ok? Por que será que tantas vezes ele falou: sejam alegres, tenham coragem, tenham bom ânimo, eu vim ao mundo e venci, não é? Então, são algumas citações só que eu trouxe para vocês terem noção do quanto ele falou isso e do quanto ele repetiu isso. Será mesmo que é tão importante assim nós sermos otimistas perante a vida? Vou responder para vocês até, tenho 35 minutos para fazer isso. Aí no final a gente vai ver. Olhem isso aqui. Eu achei essa reportagem. Essa aqui é aquela pesquisa que eles fazem todo ano, o pessoal da ONU lá, Organização das Nações Unidas, para procurar os países mais felizes do mundo. Né? E aí todo ano sai uma lista dos mais felizes do mundo. E aí o primeiro lugar, os 3 primeiros, né? Já vamos ali direto. Finlândia, Dinamarca e Islândia. Gente, e aí eu me deparei com isso aqui, e aí quando você está estudando, parece que as coisas caem no nosso colo, né? Porque o nosso foco está ali. Então, eu falei, mas Finlândia? Aí eu fui olhar, fui pesquisar. Finlândia, todas essas fotos que vocês vão ver aqui nas laterais da minha apresentação, são de lá. Ó, dá uma olhada. Isso aqui é neve. Eles ficam quase 9 meses do ano debaixo de neve. A temperatura média é quase -20. Tem condição. Como é que. Eu não sei essa conta. Por isso que eles são felizes. Olha lá, os defensores do inverno. Gente, mas não está um pouco exagerado isso aqui? Olha aqui essa foto dessa moça, pelo amor de Deus. Vamos entender o que acontece com esse pessoal? E aí, vejam só, saiu esse artigo está no Google, tá? Para quem quiser acessar depois, esse é um artigo da revista Veja. Ó, vocês viram lá? A ciência prescreve, sejamos mais otimistas. E sim, isso é possível, tá? Vamos ver o que eles disseram lá? Olha só, eles foram lá na Finlândia fazer essa pesquisa. Então, a população descreve a sua felicidade por estar satisfeita com o que tem. Opa! Primeiro ponto aqui. Estão satisfeitos com o que têm. São mais otimistas. Ah lá, o otimismo tem efeito em nossas vidas e no mundo em volta da gente. Você jura? Tá. Mas como assim? Vamos continuar. O otimismo tem sido intensamente estudado por pesquisadores de diversas áreas. Uma atitude otimista é um agente fortalecedor da saúde. Como é que é? É sério isso? Então, se eu sou uma pessoa otimista, eu tenho uma saúde física melhor? É isso. Comprovação científica. Eu gosto bastante de... Vamos só continuar para a gente ver aqui. Tem melhor saúde cardiovascular os otimistas, tá? Saúde do coração melhor, imunidade em alta,
e menores níveis de estresse e dor. Já ouviram falar de um tal de cortisol? É bom ter ele sempre para cima lá no nosso corpo? Não, né? O estresse constante vai nos trazer uma série de questões aí, de probleminhas. Ah, Camila, mas o que você começou falando de Jesus e aí depois você fala... Não, você começou falando de lei do progresso, Kardec, depois você falou de Jesus e aí você está trazendo ciência. Não sei se todo mundo viu, na introdução do livro O que é o Espiritismo, Kardec vai responder, né, o que é o Espiritismo. E aí lá ele traz o tríplice aspecto da doutrina espírita. Na verdade, ele não traz os três porque a religião foi muito difundida aqui no Brasil, né? Mas Kardec vai comentar lá na introdução que, primeiro, a doutrina espírita é uma doutrina filosófica que vai levar em conta a ciência de observação. O que é a ciência de observação? Todas as ciências que observam o que está acontecendo. Então, por exemplo, medicina é uma ciência de observação. Meteorologia é uma ciência de observação, né? Psicologia, uma ciência de observação. E por aí vai. Então, Kardec deixou ali para a gente que nós precisamos acompanhar. A doutrina espírita, ela vai acompanhar o avanço das ciências de observação. Então, importantíssimo a gente fazer esse entrelaçamento, né? Porque eu não acredito que Não deu tempo. Não deu tempo de segurar. Eu não acredito que que as palavras de Jesus tenham sido mero acaso. Sim ou não? Ele não sabia, ele não passou aqui encarnado, ele não sabia que nós teríamos um corpinho físico para cuidar, não é? Então, vejam como os assuntos, eles vão se entrelaçando, né? E por isso que eu gosto disso. Hoje em dia, é muito importante que a gente acompanhe, né, a evolução da ciência. Então, a gente tem medicina, a gente tem neurociência, com descobertas incríveis, a gente tem psicologia, vou falar já já de psicologia, tá? Olhem lá, melhor qualidade de vida após diagnóstico de câncer, diabetes e doenças respiratórias. Os cientistas fizeram uma medição, tá? Isso é pesquisa. Então, nas pessoas otimistas, elas tinham a imunidade mais alta, a saúde cardiovascular melhor, a resposta a internações, resposta ao diagnóstico de algumas doenças mais sérias. Então, vejam a importância disso, né? Não sei se todo mundo lembra que na pandemia, né, que a gente viveu muito isso, a questão de imunidade, né, o quanto a nossa imunidade estava alta, estava baixa, o quanto o estresse influenciava nisso, né? Então, importantíssimo, né, nós pensarmos nisso. Só que aqui, o que eu queria, o pessoal que reconhece esse desenho, como que é o nome desse desenho, gente, que toda vez eu esqueço. Alguém lembra? Hardy, é ele mesmo. Tá, os mais novinhos não vão saber, isso aqui é coisa das antigas. Isso aqui acho que ele é uma hiena. Hiena. E aí, era um desenho animado de anos atrás. E ele só reclamava de tudo, de todos e a todo momento. Ó vida, ó céus, ó azar. Era a fala dele, né? E aí, o que eu queria só dizer? Então, se você, como eu, se viu aí, né? Porque eu ainda falo que eu sou realista, que a gente não quer assumir, né? Eu não vou falar sou pessimista, levanta a mão aqui. Não, né? Então eu falo, não, eu sou realista. Tá. Uhum. Então, se você está nesse grupo, o que eu queria te dizer? Isso é normal do ser humano. Você é um ser humaninho, uma alma encarnada, ok. Tem um corpinho físico, ok. Tem um cérebro, sim ou não? Este cérebro vai ter reações, essa amígdala, né, responsável lá pelas reações rápidas,
Então isso, gente, é normal, é comum. Só que o que a gente tem que começar a perceber? As nossas repetições, não é? O que vira padrão? O que eu estou repetindo a todo momento? Então, será que eu estou repetindo? Não, antigamente o mundo era muito melhor? Isso é uma crença otimista? Isso vai fazer bem para os teus pensamentos, para a tua saúde física? Essa é a reflexão. E aí, a psicologia vai trazer, por diversos motivos, tá? Tem lá, me desculpe os psicólogos, não sou psicóloga, sou jornalista, espírita e curiosa, então eu vou atrás, as coisas vão acontecendo. Então tem ali, ó, viés de negatividade, tudo aquilo são questões psicológicas do nosso cérebro que vão nos levar a pensar assim. Tudo bem? Então, se você está nesse grupinho aí do realista com o um pezinho lá, no pessimismo, saiba que isso é normal. Agora, o que a gente não pode é continuar nessa situação, né? Tem um motivo. Se Jesus falou, sede alegres, tem de bom ânimo, tem de coragem, e eu já vou mostrar umas partes do evangelho aqui, algum motivo tem. Vocês concordam? Jesus não ia falar por um capricho, uma coisa sem função, né? Essa passagem aqui, eu gosto muito, antes da gente falar de psicologia positiva um pouco, quem viu o filme lá do Divaldo, lá no finalzinho, ele tem esse diálogo com a Joana, isso é um diálogo entre o Divaldo e a Joana, e eu gosto muito, muito dessa conversa, porque ela vai comentar, olha, quando terminar a sua jornada física, né, nessa encarnação, você vai perceber que nada era do jeito que você imaginava, né? Então, as pessoas, os problemas e mesmo este mundo que você está vivendo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Então, e aqui isso me leva muito para aquela questão: qual é o Deus que a doutrina espírita acredita? É aquele Deus com características humanas que vai castigar, vai se vingar, vai querer que a gente pague na mesma moeda, olho por olho, dente por dente? É esse o Deus que a gente acredita? Não. Né? Então, gente, tudo o que a gente tem aqui hoje, o mundo em que a gente está, a sociedade em que nós vivemos, o grupo familiar em que nós viemos inseridos, tudo foi divinamente, amorosamente, misericordiosamente pensado para a evolução do nosso espírito, né? E aí, vejam aqui, eu queria só falar rapidamente desse livrinho, a capa dele está bem ali no canto, ó, Felicidade Autêntica, é um livro de psicologia positiva. Não sei se todo mundo sabe, mas existe agora uma área relativamente nova da psicologia que chama psicologia positiva. Ela começou mais ou menos na década de 90 e o autor desse livro, esse Martini, é o responsável pelo começo da psicologia positiva. E aí, vejam que interessante, todas as áreas da psicologia até 1990 estudavam o quê? Os traumas, as dores, os desafios do ser humano. Então, o que acontece? O que ele trazia de errado? O que ele trazia de trauma? O que ele trazia de problema? Né? Porque a gente veio de várias guerras, uma série de questões, tem um histórico aí importante. A partir de 1990, com a psicologia positiva, começamos a estudar o quê? As nossas forças, as nossas virtudes. O que de bacana a gente tem que pode nos ajudar a ter um comportamento melhor aqui no planeta Terra, ok? Vejam o que esse livro vai falar. E aí, no capítulo 3, o capítulo chama Por que se preocupar em ser feliz? Tá?
Ele vai falar, olha lá, ele divide os otimistas e os pessimistas. E ele vai explicar como é que cada um funciona. E aí a gente começa a linkar, será que Jesus então sabia do que ele estava pedindo, né? Então, vejam lá, os otimistas tendem a considerar seus problemas passageiros, controláveis e específicos. Sim ou não? Bem-aventurados os aflitos. O que aparece lá? Tendes coragem. O desafio é momentâneo. Vai ser para uma felicidade futura. É ou não é? O contrário, os pessimistas, olha lá, acreditam que os problemas vão durar para sempre, vão afetar tudo o que fazem e são incontroláveis. Como é que fica a minha preocupação e o meu organismo quando eu penso assim? Que eu não vou dar conta de tudo aquilo que está acontecendo comigo. Será que fica o meu cortisol, que a gente começou falando lá, como é que será que fica? Olha lá, as pessoas felizes confiam nas experiências positivas do passado e acreditam que as coisas vão se ajeitar. É ou não é? Quando a gente está passando por alguma coisa, algum momento difícil, qual que é o primeiro pensamento que vem para vocês? Não, isso aqui eu vou tirar de letra. Isso aqui eu vou resolver. Ou, Deus do céu, por que comigo? Mas precisava ser agora? Precisava ser desse tamanho? Não, espírita não pensa isso. Vocês não pensam. Aqui do Siríaco, não. Sou só eu que sou desequilibrada mesmo. Olha lá, o estado de espírito positivo leva os indivíduos a um modo de pensar. Vejam só. Criativo, tolerante, construtivo, generoso e desarmado. Lembra alguém? Bem-aventurados os misericordiosos, será? Tem alguma conexão, será? Se eu estou no meu estado de espírito positivo, eu consigo me acalmar, eu consigo olhar para o outro e para a situação com misericórdia. Sim ou não? Se eu estou otimista, nossa, mas eu sabia que esse mundo aqui só podia, aí, guerra para todo lado, míssil de todo tamanho. Sabia que isso aqui ia dar errado. Qual é o estado do nosso pensamento, da nossa vibração? O que a gente está mandando para o nosso corpo físico? Né? As emoções positivas mostraram-se uma fonte indicativa de longevidade e de capacidade física. Então, não temos mais como fugir, né? Antigamente, a média de vida, acho que até a década de 60, era 40 e poucos anos. Né? Hoje nós já estamos muito mais. Né? Estamos chegando no 100, várias pessoas já, e daqui a pouco o negócio vai durar ainda mais. Agora, a questão é, estamos conseguindo chegar lá bem, tranquilos, vivendo com saúde? Então, isso é comprovação científica, tá, gente? Tá no livro. Aqui, ó, essa capinha, uma capinha laranja e rosa, muito legal. E aí, vamos lá, bem-aventurados os aflitos. Então, o que Jesus falou no Evangelho sobre essas questões? E aí, são pontos aí de muita atenção. E aqui, eu queria trazer, por que eu me debrucei nesse tema, né? Eu estava lá conversando com a minha psicóloga, e aí, contando as coisas da semana e tal, não sei o quê. E aí, no final, ela falou assim, Camila, existe um traço muito marcante da sua personalidade que eu queria que você prestasse atenção. Daí eu falei, pode falar.
Daí ela falou assim, olha, você tem uma forte tendência a olhar para o buraco do pudim. Já ouviram isso? O que é o buraco do pudim? Você olha para o que falta. O pudim tá lá. Tá lindo, leite condensado, aquele sem furinho maravilhoso. Minha mãe faz um divino. Ele tá lá, lindo, com aquela calda maravilhosa inteiro e tal. Eu bati o olho lá, eu vou olhar para o quê? Pro buraco que tá no meio, que tá faltando o pudim. Tá? Então, isso E aí, quando eu vi isso, não foi uma coisa, não, você tá. Eu falei, cara, é isso. E aí a gente passa a não olhar as belezas da vida. Os finlandeses lá, qual que foi a primeira frase? Eles estão felizes com o que eles têm. Eles não estão olhando que eles ficam 9 meses embaixo de neve, que o dia fica todo escuro o tempo inteiro. Não, eles estão olhando para o que eles têm. É ou não um exercício? Então, e aí, gente, ser humano é incrível, né? A nossa capacidade de mudar. Então, a partir do momento, esse ano vai ser esse trabalho, que eu tomei consciência disso, e aí depois que você viu uma situação, você não tem mais como desver. É ou não é? Então, foi pontuado. Autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Já diria Sócrates, inclusive está no Livro dos Espíritos também, não lembro da questão agora, mas está lá, né? Então, se a gente sabe que a gente tem essa tendência, e vejam, Jesus veio comentar. Então, tá lá, ó, bem-aventurados os aflitos. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Né? Então, se a todo momento, e eu tenho falado bastante isso, né? Será que nós estamos trazendo a nossa vida espiritual para a nossa rotina diária? Ou nós estamos pensando que nós só cuidamos na vida espiritual às segundas-feiras, às 8 da noite, quando a gente vem para o centro? É ou não é? Não, Camila, porque aqui... Não, sim, aqui, óbvio, aqui nós estamos todos sendo tratados, já fomos desde o momento que botamos o pezinho aqui, né? Os anjos guardiões fofoqueiros já tinham avisado a espiritualidade que a gente estava vindo. Isso aí é... Então, o tratamento aqui, gente, tá tudo certo. Vai passar na fluidoterapia, vai receber, vai tomar aguinha. O nosso trabalho começa quando? Do momento que botar o pezinho ali na calçada até a próxima segunda, quando a gente vai estar aqui de volta. É ou não é? Então, a minha vida espiritual ela não está acontecendo aqui no centro. Ela está acontecendo lá fora. Olha lá a Joana. Tudo foi pensado para a nossa evolução. Tudo. Será que a gente está tendo olhos de enxergar, né? Isso. E às vezes a gente tem olhos de olhar para o lugar errado, que é o meu caso, mas vocês não. Tá? Então tem que alinhar esse olhar, né? Tem que fazer um exercício, tem que parar, tem que pensar. Não, esse pensamento não. Como assim? Estou aqui, estou estudando, estou debruçada, estou. Jesus já falou, Kardec reforçou a psicologia, a ciência, comprovação científica. O que mais que a gente quer? Não tem outro caminho. Tem que mudar essa forma de pensar, né? Ah lá, lembrar sempre, a prece é um apoio para a alma. Não, porém, contudo, não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Né? Não adianta ficar acreditando que ele está castigando, que ele está lá com cajado, né? No trono lá vai passar por provação. Não é assim, né, gente, que a coisa acontece. Então, ele comenta aqui, ainda lá no Evangelho, no Bem-aventurados, lá, quando acontecer uma causa de sofrimento, uma situação difícil ou de contrariedade, sobreponha-se a ela. Então, assim, tentar sair um pouco, né, daquele meio da confusão. Então, nós que somos espíritas, que já temos esse conhecimento,
calma, respira, controla o otimismo, o pessimismo, o cortisol, né? Vamos entender, então Deus não é vingativo, isso não está acontecendo como uma forma de vingança, isso está acontecendo para a minha evolução. O que eu preciso entender dessa situação? O que eu preciso, para qual detalhe que eu não me atentei e que a vida está chamando a minha atenção para isso, né? Então, tentar se afastar um pouquinho, olhar de cima, né? Sobrepor-se é o quê? Pôr-se acima, né? Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Então tem a fala, né, no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, né, que a gente repete tanto e que é tão difícil, né, gente? Porque às vezes a vontade dele não é a nossa, às vezes demora um pouco, né? Às vezes nem acontece. Então, deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sem a permissão dele, nada acontece e tudo é submetido à vontade dele. Todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E aqui, dois recadinhos aqui bacanas, eu gosto bastante dessas frases do Chico. Eu só queria deixar muito claro aqui, né? A gente não falou, quando a gente fala de otimismo, quando a gente fala de pessimismo, a gente fala um pouco de tristeza, né? Um pouco de melancolia. Então, é óbvio que a gente não está falando de questões de saúde, né? De saúde mental, que são questões sérias, são questões que precisam de tratamento médico, né? Então, gosto de sempre reforçar, se a tristeza está constante e se repetindo, busque ajuda profissional, né? Seja psicologia, seja medicina, tem universidades aí de psicologia que fazem o estágio e atendem as pessoas, tá? Então, se conhecem alguém que precisa, também façam esse comentário, né, para a pessoa ir buscar ajuda. Então, não é dessa tristeza que a gente está falando aqui, né? É só dessas reclamaçõezinhas que a gente gosta de ficar fazendo ao longo do dia aí. Combinado? Então, lá, podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem esperar destaque. Conserva a disciplina de teus próprios impulsos. Isso aqui é bem tranquilo, né? Conservar a disciplina dos nossos impulsos. Isso aqui é todo dia, toda hora. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. Não se permita chorar tanto. Alegre-se. Cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Vamos cuidar, então, dos nossos pensamentos, desses repetitivos, né, que viram padrões psicológicos que a gente segue repetindo, que vão afetar não só os nossos pensamentos, mas o nosso corpo físico, a nossa vibração. Não preciso contar, né? Quem serão os espíritos que vão se aproximar da gente quando nós estamos nesses momentos, né? De descrença da vida, de descrença da humanidade. Sim? Então tá bom. Era essa a minha reflexão de hoje. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Então vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus por essa reunião de hoje, pelos ensinamentos que aqui tivemos. Agradecemos, Mestre Jesus, pelo exemplo que você nos deixou enquanto esteve aqui na Terra.
Agradecemos a espiritualidade amiga da casa, que preparou tudo para nos receber. Agradecemos pelo tratamento que estamos recebendo desde o momento em que chegamos aqui. Agradecemos as reflexões de hoje. Que nós não nos esqueçamos do amor infinito de Deus por nós. Que tudo foi divinamente planejado para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para que nós consigamos desenvolver em nós o amor a nós mesmos, o amor pelo próximo e o amor aos nossos inimigos. Que nós continuemos firmes nessa jornada de evolução intelecto-moral e principalmente espiritual. Que nós consigamos cada dia mais fazer brotar o amor de Jesus em nossos corações, que nós consigamos focar a nossa atenção no que realmente importa, que é amor ao próximo, a caridade, a benevolência, a indulgência, perdão das ofensas, para com todos do nosso círculo. Que todos retornemos às nossas casas em segurança e que nós possamos, na próxima segunda-feira, nos encontrarmos aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.